podíamos começar por 1989. A doutora começa a trabalhar na Direção-Geral de Saúde em 1989, na área da saúde materno-infantil, e a nossa primeira pergunta era quais foram as principais iniciativas durante este período. Portanto, desde 89 até à atualidade, a doutora reformou-se há 2 anos, quais foram as principais iniciativas da Direção-Geral de Saúde durante este período na área da saúde materno-infantil? Eu penso que outros entrevistados já frisaram estes primeiros anos, porque eu tive a sorte de entrar para a Direção-Geral da Saúde exatamente nesta fase do grande salto da saúde materno-infantil, com o Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil, o PSMI, e a comissão, a primeira Comissão Nacional da Mulher e da Criança. Esta primeira comissão, como sabe com certeza, tinha uma característica que a tornou particular e eu julgo que talvez daí o seu sucesso. Estavam nela representados os diretores-gerais do então Ministério da Saúde. Portanto, não era só o técnico normativo da Direção-Geral, com a doutora Purificação Araújo, mas também as obras públicas, a Direção-Geral de Obras Hospitalares, os recursos humanos, a parte do Secretariado-Geral, enfim. E era possível todos, em conjunto, trabalhar para o objetivo os objetivos do Plano Nacional de Saúde Materna e Infantil. Bom, mas isto já foram estes primeiros anos. Desta fase, eu sublinhava um aspecto que considero extraordinariamente importante, que são as unidades coordenadoras funcionais, aqueles elementos de ligação entre o hospital e o centro de saúde, e ao longo destes anos todos, em que houve altos e baixos do programa e da implementação e do trabalho das unidades coordenadoras, os locais onde estas unidades coordenadoras funcionavam melhor, onde tinham os seus responsáveis mais lutadores, digamos assim, os resultados em termos de saúde da mulher e da criança naquela comunidade eram francamente melhores. Estas unidades coordenadoras funcionais tinham uma das funções que eu considero também muito importante, que tinha a ver com a análise da mortalidade perinatal e infantil da sua zona geográfica. Com o evoluir dos anos, com o passar dos anos, esse trabalho que centrava-se sobretudo nas UCFs e depois era tratado pela Comissão, passou para a Direção-Geral da Saúde e quando eu saí de lá, penso que conseguimos aquilo que talvez poucos países tenham conseguido, que é o estudo epidemiológico dos óbitos perinatais. Portanto, uma ligação direta com os hospitais, por via informática, claro, onde cada óbito entre as 24 semanas de gestação e o primeiro mês de vida era notificados, estudados, avaliados e depois discutidos, quer a nível local, hospital, centros de saúde na sua OCF, administração regional de saúde e uma visão, digamos, mais ampla, mais macro, da Direção-Geral da Saúde. Estes são aspectos importantes, mas uma pergunta, foi uma quantidade de orientações técnicas que saíram neste período, todas elas podem ser consultadas no site da Saúde Reprodutiva, mas ainda consequência deste estudo epidemiológico dos óbitos perinatais, por exemplo, nós verificamos que
A segunda causa de mortalidade infantil e perinatal eram as anomalias congénitas. Portanto, na década de 90, com vários profissionais, peritos dos melhores instituições do nosso país, geneticistas, obstetras, neonatologistas, criou-se o Programa Nacional de Diagnóstico Pré-Natal. E eu penso que isto é um aspecto extraordinariamente importante e que contribuiu para que os valores da mortalidade continuassem a reduzir. Como sabem, quanto mais baixos estamos, mais difícil é continuar a redução. Portanto, é preciso este tipo de enfoque dirigido. Portanto, o Programa de Diagnóstico Pré-Natal, a legislação que foi publicada, o consenso nacional entre todas as grandes instituições, da sua implementação na rede já estabelecida de cuidados materno-infantis, os centros de saúde, hospitais de apoio perinatal e perinatal diferenciado, e a possibilidade de obtermos, mais uma vez, financiamento para o equipamento, para as estruturas, sobretudo neste caso hospitalares, foram também, eu penso, marcos importantes. Há bocado falou-se em nome de um profissional, eu não vou referir, porque teria que referir os outros todos, mas isto foi extraordinariamente importante, porque constituiu-se um grupo nesta altura, por exemplo, para a formação em ecografia obstétrica, que é essencial no diagnóstico pré-natal. Estes profissionais deslocavam-se pelo país, uma vez por ano, voluntariamente, para dar a formação creditada pelo Fetal Medicine Foundation de Inglaterra nesta área aos seus colegas. Mas este não foi um programa que ficou só pelo lado hospitalar. Para nós, os cuidados de saúde primários, evidentemente, são parte integrante desta rede, uma parte fundamental, porque não adianta termos instituições super bem equipadas, melhores cabeças, e a grávida chega fora do tempo ou a destempo no hospital, quer para o diagnóstico pré-natal, quer para tratar alguma das patologias que tem. Portanto, cuidados de saúde primários e aí também a formação em genética, em diagnóstico pré-natal, tudo isto foi conseguido. Claro que, e antes que me passe a outra pergunta, isto já bastante mais recente, eu penso que, porque faz parte também da maternidade, a maternidade que ocorre não desejada, portanto, a implementação na rede materno-infantil dos cuidados da interrupção voluntária da gravidez e do planeamento familiar pós-interrupção voluntária, eu penso que termos conseguido implementar isto na rede pública também foi um aspecto que não se pode deixar por lado. Acho que podemos ficar por aqui para já. Este programa de diagnóstico pré-natal foi um programa importante da Direção-Geral de Saúde. Em que consistia exatamente este programa e quais são os grandes benefícios deste diagnóstico pré-natal? Vamos ver. Em primeiro lugar, muitas das anomalias congénitas são evitáveis. E para estas que são evitáveis, o primeiro patamar do diagnóstico pré-natal são os cuidados pré-concepcionais. Portanto, antes do casal decidir por uma gravidez, há uma consulta. Há uma consulta onde há uma série de informações que é dada, é instituída a medicação com ácido fólico, que reduz em cerca de 7 vezes as anomalias do sistema nervoso central, é feito o rastreio das infecções, como a toxoplasmose, a rubéola, citomegalovírus, sífilis, SIDA, etc., que podem influenciar o futuro bebê,
e também o despiste, ou o rasteio, se quiser, das doenças crónicas, ou a estabilização das doenças crónicas que uma mulher possa ter, em particular a diabetes, a hipertensão, outras doenças autoimunes, por exemplo. Eu estou-me a lembrar, uma mulher epilética eventualmente terá que adequar a sua medicação para que essa medicação não seja teratogénica para o bebê. Isto é um exemplo. Bom, portanto, cuidados pré-natais, fundamental. Evitar as anomalias passíveis de serem evitáveis. Uma vigilância da gravidez o mais precoce possível. Depois de instalada a gravidez, a detecção de anomalias. Com que objetivo? Em primeiro lugar, com o objetivo de informar os pais do risco que aquela gravidez corre e, se for possível, afirmar, passar do risco para a certeza, não é? Por exemplo, há uma hipótese de uma toxoplasmose fetal, vamos verificar e vamos atuar atempadamente de maneira a ter a certeza que o feto foi ou não afetado. Ou as outras anomalias cromossómicas, por exemplo. E com esta informação, dar aos pais o direito de decidirem, de acordo com a nossa lei, se querem ou não querem interromper a gravidez. Se querem interromper a gravidez e se isso se enquadra na nossa legislação, o acompanhamento desta situação até ao final, e até ao final implica uma autópsia ao feto, não só como controle de qualidade daquilo que foi feito anteriormente, mas também garantirmos que vamos obter informações que são importantes para os pais para uma futura gravidez. Caso os pais decidam que aquela criança vai sobreviver, ou que seja uma situação que não é tão grave que se enquadre na lei, mas que, como por exemplo uma cardiopatia, esta criança ou esta mulher vai ser orientada para ter o seu bebê numa instituição capaz de prestar os melhores cuidados a este recém-nascido, porque uma coisa é uma cardiopatia nascer no Hospital de Porto Alegre, outra coisa é nascer no Hospital de Santa Maria ou na Alfredo da Costa, por exemplo. Portanto, o objetivo principal, evitar o que é evitável. Segundo, diagnosticar precocemente para, com os pais, ou ajudando os pais a decidir o que querem para aquela gravidez, qual será o futuro, e dar as melhores condições àquela criança com alguma patologia de ter os melhores recursos logo à nascença. A doutora falou-nos há bocado das orientações técnicas que foram emitidas pela Direção-Geral de Saúde durante esse período. Quer-nos falar de algumas dessas orientações, em que consistiam exatamente essas orientações técnicas sobre o acompanhamento da gravidez, sobre o acompanhamento da criança? Que orientações técnicas eram essas? Sim, a Direção-Geral teve em vários períodos, ou tinha só a saúde da mulher, portanto, saúde materna e planeamento familiar, num departamento, a saúde infantil noutro, em outros períodos era materna, infantil e dos adolescentes. Foi também um pouco de acordo com a evolução dos conceitos, quando se reconheceu a importância da adolescência como período de vida, não só no aspecto de criança-adolescente, mas também da saúde reprodutiva dos adolescentes. Isto formou um conjunto. Depois avançou um pouco mais quando as questões da violência doméstica, a violência sobre as crianças, a violência sobre as mulheres começou a emergir,
começamos a avançar por este caminho também, e as questões de igualdade de género que tiveram um reflexo grande na legislação que deixou de ser da maternidade para ser maternidade e paternidade, e garantir também aos homens os direitos de viver a paternidade, não é? Portanto, o técnico normativo da Direção-Geral tem a ver com a prática dos serviços, mas tem a ver também com o pressionar o poder político e os legisladores no sentido de surgir legislação capaz de dar resposta àquilo que nós sentimos de necessidades. Eu disse, mas insisto, porque acho que foi das poucas áreas que são exaustivamente avaliadas, recorrentemente avaliadas, foram estas, materno-infantil e dos adolescentes, e, portanto, esta avaliação dos serviços, quer cuidados primários, quer hospitalares, feitas com eles e não só, nos permitia, mais ou menos, ir tendo o pulso da situação. Posso lhe dar um exemplo? A última necessidades não satisfeitas em que participei foi 2005, 2006. Apanhou 3 distritos, Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, que já tinham realizado esta mesma avaliação 10 anos antes, e foi muito bom, até para os profissionais, verificar a avaliação, os resultados positivos. E nós, quando começamos o programa de diagnóstico pré-natal, um primeiro estudo muito rápido nos tinha dado que cerca de 20% das mulheres fazia consulta pré-concepcional. Em 2005, nestes 3 distritos, já eram 60% das grávidas que tinham tido o parto naquele ano. E a pergunta não era só se teve consulta, é o que foi feito. Deram-lhe o ácido fólico, pediram-lhe análise. Portanto, isto nos permite acompanhar e verificar que aquela estratégia que estamos a utilizar é correta, é por aí que vamos, ou não vale a pena, vamos para outra área. A doutora, quando nos fala de orientações técnicas, estamos a dizer, por exemplo, que a DGS, que a Direção-Geral de Saúde, definia, por exemplo, um normativo sobre como devia ser acompanhada uma gravidez. Sim, número de consultas, exames a pedir, a periodicidade dos exames, etc. Houve uma altura em que tínhamos estas orientações técnicas em livrinho, em conjunto, mas depois passamos a atualizar cada um dos pontos, e havia alguns que davam luta, eram controversos, precisávamos conquistar muita gente, e para não ficar a atualização à espera, nós fomos não fazendo a orientação técnica em conjunto, mas circulares normativas. Tinha a ver com o rastreio das infecções, por exemplo, o rastreio do VIH ao longo da gravidez, primeiro trimestre, último trimestre, se algum deles é positivo, o que é que se faz a esta mulher. Hepatite B é a mesma coisa, isto é um exemplo, mas o rastreio das hemoglobinopatias, por exemplo. Portanto, vamos fazer assim. E isto não saía da cabecinha dos técnicos que estavam na Direção-Geral da Saúde. Como é óbvio, o nosso papel, digamos, era de enzima a pôr aquela reação a funcionar e a chegar a um consenso. Porque, como sabe, 2 cabeças, 2 sentenças, e é preciso que houvesse esta perspectiva nacional. Porque nem tudo o que é possível ser feito em Lisboa e Porto é possível ser feito em Bragança e Porto Alegre. E quando uma norma sai, é para ser aplicada em todo o país. Portanto, isto tem que ser muito discutido, estudado e consensualizado, digamos. A Direção-Geral de Saúde teve também um papel importante na formação dos profissionais durante este período. Eu costumo dizer que nós tínhamos 3 pilares, que é uma coisa que se diz muito atualmente também, não é?
legislação e poder político, a formação dos profissionais e fundos para o equipamento e as estruturas. Sem estas três coisas em sintonia é muito difícil. E a formação foi sempre um pilar. Isto começou antes de mim, eu aprendi com a doutora Purificação, mas foi sempre, inclusive, nesta última etapa do meu período, que tem a ver com a interrupção de gravidez. Nos primeiros anos, logo a seguir ao 25 de Abril, o Fundo das Nações Unidas para a População e a Organização Mundial de Saúde apoiou muito Portugal com a vinda de peritos, enfim, com nós próprios a irmos lá fora, a ver outras coisas e a aprender a formar. E depois isto era replicado a nível nacional com, enfim, as pessoas de referência nacionais. Esta casa, por exemplo, o professor Luís Graça colaborou imenso connosco na formação dos clínicos gerais na área da vigilância da gravidez. Depois, esta formação da clínica geral, por um lado, foi instituída a carreira de medicina familiar e clínica geral e, portanto, o internato e este aspecto formativo já não tinha uma necessidade direta nossa. Mas, como eu disse há bocadinho, depois foram surgindo outras áreas, por exemplo, a da violência doméstica, o abuso sobre as crianças, a violência sobre as mulheres, a violência que tem um impacto muito grande na saúde reprodutiva das mulheres, daí a ligação. E também o programa de diagnóstico pré-natal, formação não só da clínica geral, mas também dos especialistas. A formação é importante, não é só por aquilo que transmite de conhecimentos, porque é uma oportunidade também para nós cativarmos os profissionais para a nossa causa. A proximidade, a convivência, aqueles 3 ou 4 dias juntos, a troca de impressões, tudo isso tem importância, tudo isso faz mexer a roda das coisas. E, portanto, eu considero que é fundamental. Só que custa dinheiro e é preciso obtê-lo, não é? Eu estou a falar e nem tudo foi sempre assim, fácil, não é? Houve períodos, eu me lembro de nosso departamento estar na prateleira, autenticamente. Mas houve períodos muito bons em que nos eram dadas condições para avançar, éramos mesmo estimulados a conduzir as coisas. Já lhe disse e volto a dizer, porque eu acho que é importante. 3 ministras de cores diferentes, perfis diferentes, as doutoras Leonor Beleza, Maria de Belém, Manuela Arcanjo mesmo, foram extraordinariamente importantes. Infelizmente, os homens foram mais e nem todos tiveram esta sensibilidade para a causa da paternidade e às vezes colocaram mesmo entraves importantes. Nos últimos anos... Isso pode cortar, não é politicamente correto, mas não tem importância. Nos últimos anos e particularmente no último ano, a comunicação social falou muito de uma possível subida da mortalidade infantil, a taxa de mortalidade infantil. E no Plano Nacional de Saúde, na monitorização, na avaliação do Plano Nacional de Saúde 2004-2010, também é possível verificar que os objetivos que foram traçados para a taxa de mortalidade perinatal e para a taxa de mortalidade neonatal não foram totalmente atingidos. A doutora acha que isto terá alguma explicação, que será uma tendência? Ou... Vamos ver. Eu fui uma das pessoas que, a propósito do plano, e nós participávamos neste plano, como em outros planos, discordei sempre de colocarem o objetivo com aquele valor da prematuridade. Porquê?
E a prematuridade, neste momento, é a segunda causa de mortalidade perinatal, e como está o infantil, porque, vamos ver, o progresso tecnológico, o empenhamento e a diferenciação dos neonatologistas fazem com que se invista cada vez mais cedo naquele feto, naquele tempo de gestação. Há 10 anos atrás, ninguém pensava, ou não passava pela cabeça de alguém minimamente equilibrado, efetuar uma cesariana às 25, 26 semanas de gestação. Portanto, as coisas decorriam naturalmente, provavelmente o feto morreria lá dentro e não era uma mortalidade, pelo menos neonatal. Nesse momento, há dois fatores. É este, da tecnologia. Cada vez mais os profissionais são atraídos, e eu acho que às vezes de uma maneira excessiva, para salvar aquela vida. Acho que devia-se avaliar melhor os resultados destas intervenções sobre gravidez tão precoces. Mas há outra questão que é: os casais engravidam cada vez mais tarde. O empenhamento que se põe numa gravidez, neste momento, uma mulher com 29, 30, 31 anos, ela já tem a profissão, se calhar não tem um emprego, mas já tem uma licenciatura, tem a casa, tem o carro, e, portanto, acha que arrumou tudo, agora investe tudo naquela criança. Portanto, chegar às 25, 26, 27 semanas e a ameaça de perder esta gravidez, e se lhe for perguntado, quer que nós investamos tudo ou não, ela vai dizer que quer. Bom, estes são dois fatores para que cada vez haja mais prematuros que nascem vivos e depois provavelmente vão morrer. Depois, as técnicas de procriação medicamente assistidas, que dão maior gemelaridade, como se sabe, e daí maior prematuridade. Portanto, estabelecer a redução da prematuridade, a mim pareceu-me sempre um bocado descabido. É este um dos aspectos que da avaliação do plano falha. Depois, há outra questão. Nós chegamos, agora de uma maneira geral, nós chegamos a valores bastante baixos. Só que agora começamos a reduzir de uma maneira significativa o denominador. Portanto, nós podemos manter, digamos, os mesmos 100 mortos, mas se formos diminuindo o número de nascimentos, a taxa vai aumentar, como sabe melhor que eu. Portanto, este outro aspecto da redução do número de nascimentos é importante. Portanto, eventualmente ela poderá subir. Agora, há outro aspecto que, quando nós analisamos quer a mortalidade perinatal, quer a dificuldade em acesso aos serviços, as gravidezes não vigiadas, por exemplo, que são menos que 1% do total das gravidezes, mas quem são estas mulheres? Daí as diferenças também na mortalidade perinatal e infantil, do ponto de vista geográfico. Elas são, sobretudo, periferias urbanas pobres das grandes cidades ou zonas de grande imigração, como o Algarve, por exemplo. Portanto, se nós, com a crise, complicarmos a situação das famílias, o seu acesso aos serviços de saúde, aos meios contraceptivos, aos meios de vigilância da gravidez, se calhar temos aí mais um fator também a aumentar. Conhece o registro epidemiológico dos óbitos no período perinatal alargado, que já existe na Direção-Geral e que tem relatórios publicados desde 2004, 2005. Se não conhece, eu sugeria que conhecesse, porque isto é um registro eletrónico, a grelha
partiu da grelha que já existia no tempo da Comissão, portanto, de 90. Depois criou-se um grupo com neonatologistas e obstetras para rever e informatizamos. E, portanto, em cada um dos hospitais, porque isso é só dos hospitais, porque morrem ou abortam nos hospitais, havia 2 responsáveis pelo registro. Um da obstetrícia, outro da neonatologia. E, com o tempo, nós conseguimos quase que 100% dos óbitos nos hospitais públicos. Estávamos a tentar passar também para o privado. Este inquérito, portanto, esta ficha é preenchida no hospital, por exemplo, de Dona Estefânia, vai para a Direção-Geral da Saúde, é validado na Direção-Geral da Saúde e isto era validado por mim e outro obstetra ou um neonatologista ou um geneticista, conforme a causa de morte. Utilizava-se a classificação de Wigglesworth modificada para a classificação das mortes. Se havia alguma dúvida, nós tínhamos a possibilidade de devolver o questionário com as nossas dúvidas e o colega do local viria responder-nos mais satisfatoriamente. E isto funcionou muito bem. O que é que não funcionou bem? Os colegas hospitalares não tinham acesso ao conjunto da análise dos resultados do seu hospital. Eles podiam nos pedir, nós fazíamos e lhe enviávamos. Mas a mim me parecia mais correto que eles pudessem juntar isso. E foi por isso que um grupo da informática da Direção-Geral da Saúde resolveu, na sequência do nascer cidadão, o tal morrer cidadão. Que eu, francamente, parece-me que complica um bocadinho as coisas, mas não quero falar, porque já lá não estava. É dos que lá ficaram, batalhar por isso. Claro. Penso é que aquilo que tínhamos dava-nos a informação que era preciso, poderíamos, e era uma coisa que estávamos a pensar, esticar até o ano de vida, porque não são muitos mais, como foi dito, mas pronto, isto obrigava a algum esforço organizativo e penso que não avançou. Acho que este morrer cidadão, se calhar, tem a ver com um processo que está a ser estudado já há alguns anos, que tem a ver com a certidão de óbito eletrónica, não é? Uma coisa que seja feita no hospital, que vá para a Estatística, ao Ministério da Justiça e também para a Direção-Geral da Saúde. Porque esta validação, papel para lá, papel para cá, é um bocado complicada, de facto.